você que está cansado de viver da mesma forma, eu vou te dizer, eu também estava. Eu estava cansada de ficar buscando o que Deus tem para mim, qual o propósito dele para minha vida, e eu descobri que essa busca incessante, na verdade, estava me afastando daquilo que Deus tinha para mim hoje, daquilo que ele queria que eu vivesse hoje. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu descobri e te convidar a vir junto comigo nessa caminhada, rumo a uma vida plena, uma vida completa, uma vida no propósito do Senhor. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati Cavalheiro e a minha missão aqui nesse canal é caminhar junto com você para que a gente possa se tornar um discípulo de Jesus de alta performance, mas não alta performance como o mundo vê, e sim alta performance segundo o reino de Deus. Eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador há muito tempo, há mais ou menos uns 20 anos. E desde então eu tenho buscado a viver conforme os princípios do reino, buscando saber o que Deus esperava de mim para que eu pudesse praticar aquilo. Isso acontecia no meu trabalho, na minha família, na igreja quando eu estava servindo. Eu estava sempre buscando cumprir o propósito de Deus. Mas parecia que sempre tinha algo que não estava certo, que não estava correto, ou talvez que eu não estivesse fazendo o suficiente para Deus. Eu tenho estudado, eu tenho buscado saber o que Deus quer de mim, mas parece que eu estava sempre correndo atrás do vento, buscando algo que eu ainda não tinha, buscando algo que eu ainda não sentia, vivendo de acordo com aquilo que eu achava que tinha que ser, mas sempre desejando algo diferente. É como se aquilo não fosse suficiente para mim, não sei se você consegue me entender. Eu fazia tudo correto, tudo conforme eu achava que tinha que ser feito, mas algo sempre estava faltando, algo não estava de acordo para mim. Por exemplo, eu sempre sonhei em servir a minha família em tempo integral, mas eu trabalhava, eu era concursada pública, mas o meu sonho, o meu desejo era ficar em casa, cuidando deles, servindo eles, cuidando do meu filho, mais atenta à educação dele, fazendo um bolinho no final da tarde para quando o marido chegasse. E para mim parecia que eu só seria feliz quando isso acontecesse, mas levou muito tempo. E finalmente, em 2025, ano passado, agora faz um aninho, eu consegui realizar esse sonho. Meu marido foi transferido de cidade no trabalho dele. Eu vim morar a 630 quilômetros da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, da minha sogra. E aqui onde nós estamos hoje, é só eu, meu marido e meu filho. E eu estou em casa em tempo integral para eles, como eu sempre sonhei. Mas adivinha? Eu senti ainda aquela insatisfação. Sabe por quê? Porque eu estava ali vivendo o meu sonho, mas algo dentro de mim não estava legal. Eu não sentia aquela vontade de servir eles todos os dias. Parecia que algo estava faltando. Eu comecei a sentir falta daquela minha rotina anterior, de trabalho, de casa, das minhas amigas, de tudo, enfim. O que eu posso te dizer é que não foi como eu imaginei. Eu só sei que aquele sentimento de querer algo diferente, aquele sentimento de que eu não estava vivendo tudo aquilo que Deus queria de mim, ainda estava aqui dentro de mim. Então eu descobri que o problema não estava naquilo que eu estava fazendo na minha rotina, e sim no porquê eu estava fazendo. Porque tudo isso mudou de 2024 para 2025, mas a sensação continuava sendo a mesma, aquela sensação de insatisfação, de que não queria continuar vivendo da mesma forma, de que algo estava faltando. Eu percebi então que o que estava faltando dentro de mim era a clareza do propósito. E esse propósito estava escancarado na minha cara o tempo todo e eu ainda não tinha percebido. O problema não estava no que eu estava fazendo, e sim no porquê eu estava fazendo. Em Colossenses 3:23, Paulo fala assim: tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, a primeira coisa que eu aprendi, e eu demorei para aprender, eu sabia na teoria, mas eu não vivia na prática, é que tudo que eu fazia eu tinha que fazer para o Senhor e não para os homens. A motivação do meu coração
deve estar alinhada com o reino e não com essa terra. Então, se eu estiver trabalhando, se eu estiver estudando, se eu estiver limpando a casa, lavando o banheiro, lavando a louça, cozinhando, independente do que eu esteja fazendo, eu preciso estar fazendo para o Senhor e não para os homens, para cumprir aquilo que Jesus já tinha deixado para nós, que é amar uns aos outros. O problema estava, então, não no que eu estava fazendo e no porquê eu estava fazendo. No momento em que temos a clareza do porquê, tudo muda. Por exemplo, eu vou te dar 2 exemplos agora. Jesus diz: me ame de todo o coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Então, quando eu tiro o meu tempo com Deus, quando eu tiro um tempo para orar, quando eu tiro um tempo para meditar na palavra de Deus, eu estou fazendo isso por quê? Porque Deus pediu para que eu amasse Ele de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Então, isso é prioridade. Quando eu tiro esse tempo para Deus, eu estou dando prioridade para Ele. Por quê? Para cumprir aquilo que Ele já tinha me dito. Jesus também diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E quando eu estou cuidando da minha família, quando eu estou servindo a minha família, quando eu estou servindo no meu trabalho ou na igreja, onde eu estiver, por que eu estou fazendo isso? Porque Jesus mandou que eu amasse o meu próximo como a mim mesmo. Não é porque eles merecem, porque convenhamos, nem sempre eles merecem, não é mesmo? Mas fazemos isso para Deus. E fazendo isso para Deus, as nossas expectativas estarão aliviadas. A gente vai parar de esperar reconhecimento de outras pessoas e até mesmo aquele sentimento que eu preciso sentir de realização porque eu estou fazendo algo para mim, quando na verdade eu preciso fazer para Deus. Isso vai nos livrar de muitas frustrações com pessoas e com a gente mesmo. Em Marcos 10:43, Jesus diz que aquele que quiser ser o primeiro precisa ser servo de todos. E é por isso que nós servimos em casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Servir é um estilo de vida cristão, independente do que podemos receber em troca aqui nessa terra. Não é pelo que podemos receber aqui, e sim é pelo reino. Se nós tivermos esse nível de clareza de que tudo que nós fazemos no nosso dia a dia é para Deus, evitaremos esse sentimento de estarmos perdidos, sem o propósito nessa vida. Porque deixar a nossa marca como cristão nessa terra está muito mais em cumprir os mandamentos de Deus nas pequenas coisas do que nas grandes coisas. A única coisa que nós precisamos é ter a nossa motivação alinhada com o reino de Deus. Mas viver dessa forma nos requer 2 coisas. Primeiro, é saber o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós. E segundo, é viver de acordo com aquilo que Ele espera de nós. E eu te digo que se nós vivermos dessa forma, nós estaremos sendo verdadeiros discípulos de Jesus. E esse é o convite que eu tenho para você hoje. Vamos juntos ser discípulos de Jesus? E não simplesmente seguidores ou fãs dele? É sobre isso que eu quero conversar com você no meu próximo vídeo. Vamos caminhar juntos, aprender juntos como ser melhores discípulos de Jesus? Vamos juntos até que Cristo esteja completamente formado em nós? E caso você tenha assistido esse vídeo até agora, mas ainda não tenha entendido o porquê seguir Jesus, por que se parecer com Ele, por que ser seu discípulo, eu tenho um outro vídeo que eu já fiz aqui no canal que eu te explico com mais profundidade sobre essa decisão e a importância dessa decisão. Deve estar aparecendo aqui na tela em algum lugar para você clicar e poder acessar ele. Também tenho um livro, um e-book chamado Decisões para uma Vida Abundante, onde eu falo um pouco também sobre essa decisão e também sobre outros princípios que você pode estar buscando cumprir na sua vida para que você realmente tenha uma vida plena e abundante aos olhos de Deus. Se você quiser adquirir o meu e-book, o link está na descrição desse vídeo. Vamos juntos caminhar rumo a ser um discípulo de Jesus?